Olá, alunos. Aqui é o professor Luiz, professor de Química, e hoje a gente vai fazer uma série de exercícios para revisar essa parte inicial da classificação dos hidrocarbonetos e a parte de nomenclatura. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer, que é a parte de nomenclatura dos hidrocarbonetos. A gente já fez exercício sobre alcanos e agora a gente vai concluir essa primeira etapa do nosso estudo sobre hidrocarbonetos. Para fazer a nomenclatura, você tem que usar essa tabela, que é a tabela dos prefixos, que vai indicar o número de carbonos, e a partir do número de carbonos eu vou usar o prefixo adequado. Um infixo, que é a ligação que vai acontecer. Se for uma ligação, vai ser an; se for uma dupla, é en; duas duplas, dien; três duplas, triem; uma dupla, in, e assim a gente vai ter um infixo. E o sufixo que a gente vai usar é o or, que é um hidrocarbonete, mas a gente vai estudar também esses outros. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem um alceno. Esse composto aqui é classificado como alceno. Então, como é que você vai ter esse composto aí? Como seria a nomenclatura desse composto, né? Para poder a gente fazer a nomenclatura, vou pegar aqui para fazer. Você tem que primeiro identificar que ele é um composto classificado como um alceno, né? Então você vai ter aí a quantidade de carbonos. A quantidade de carbonos aqui é um, 2, 3, 4. Só que você vai ter que identificar que essa ligação dupla ela está mais próxima dessa extremidade. Então aqui vai ser o carbono um, aqui vai ser o 2, aqui o 3 e esse aqui é o 4. A gente já sabe que 4, olhando na tabela, você tem que usar o prefixo but. A ligação é a ligação um, então fica but, um, e aqui você sabe que é uma dupla, então vai ser um en, e a terminação é o buteno, buteno 1, tá? Então você tem que usar essa tabela quando for fazer a parte de nomenclatura. Esse aqui é o outro tipo de buteno, né? É o buteno, eita, é o buteno 2. Esse buteno 2 por causa dessa ligação aqui, está no meio, exatamente na metade. Então, você vai contar de cá para cá ou de cá para lá. Então, aqui seria o 1, aqui seria o 2, 3, o 4. Essa ligação é a ligação 2. Ou aqui poderia ser o 1, o 2, o 3 e o 4, já que ele está exatamente no centro, né? Então, aqui seria but 2, N. Seria buteno 2 ou but 2N. Esse but, você já sabe, né? Se refere à quantidade de carbonos, que é 4. Esse en é porque tem uma dupla, então você coloca um en e a terminação sempre vai ser O. Esse número aqui é a posição, não é a quantidade. Esse outro alceno, esse alceno aí é um alceno que você não precisa identificar quem é esse alceno, porque só pode existir esse tipo de alceno. Três carbonos é próprio. Tem essa dupla, então é en e a terminação é O. Não precisa colocar propeno 1, porque só pode existir o propeno 1. Então não precisa colocar esse 1 aqui. Aqui é o alcano, então a gente sabe que termina com ano. Então aqui vai ser o butano, tá? Não precisa contar a quantidade de carbonos, já que não tem saturação nem ramificação. E a gente termina essa parte aí. Tem mais. Tem essa parte aí de nomenclatura dos alcanos. Aqui tem um alcadieno. Esse aqui é um alcadieno porque ele tem a classificação dele, né? Ele seria um alcadieno. Alcadieno. Que foi um dos assuntos que a gente viu aí nos vídeos. Alcadieno, então tem duas duplas. Tem uma dupla aqui na posição um, aqui é a posição 2 e aqui é a posição 3. Assim como também tem o carbono um, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Tem a classificação, né, a numeração do carbono e tem a numeração da ligação. No caso aqui, você poderia contar dessa extremidade para outra, porque iria dar na mesma. Quatro carbonos, você usa a tabela, é but. But, porque são quatro.
Aí aqui você tem que colocar a numeração das duplas ligações. A ligação 1 e, bota vírgula, ligação 3. Dieno, tá? Para ficar um nome mais de acordo, né? Você coloca um A aqui, aí ficaria butadieno, tá? Botaria um A aqui só para questão do nome, tá? Então, esse aqui é o butadieno 1,3. E agora a gente vai ter um exercício um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem que observar algumas regras, que é a questão dessas cadeias que tem ramificação, como é o caso aqui, e tem essas insaturações. Aí, então você tem que prestar atenção, além da ramificação, tem que prestar atenção nessas duplas. A primeira observação é com relação à cadeia principal, que é aquela que tem mais carbono. Então você deve observar maior número de carbonos na cadeia, observar o maior número também de radicais, quanto maior o radical, melhor. Verificar que na cadeia principal tem que ter insaturação e o carbono ligado ao grupo funcional, tá? A outra observação é com relação à prioridade quando você vai identificar uma cadeia ramificada. Primeiro vem o grupo funcional, depois o radical e por último a insaturação. A exceção são os aletos, tá? Ou melhor, tá ao contrário aqui, é ordem decrescente, né? Ordem decrescente de prioridade, do maior para o menor. Insaturação, radical e grupo funcional. A exceção são os aletos. Não, aqui são os aletos que obedecem essa regra. A regra dos normais é grupo funcional, radical e saturação. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Letra A, né, que aqui não tem letra. Qual seria o nome desse composto aqui? É um composto classificado como um último assunto, alcino, né? Que é um alcino. Ele é um alcino, a classificação, alcino, por causa da tripla. Aí aqui fica fácil, porque ele é cadeia normal, tem 5, né? Então vai ser o pentadieno, pentino. Pentadieno seria um alcadieno, né? Pentino 2, pente 2 ino, pentino 2, tá? Nesse aqui você tem que identificar a cadeia, qual é a cadeia principal, né? A gente vai ver. Que aqui já tem o nome, tinha esquecido, que esse aqui é o pentino 2, que é esse aqui, tá? A letra B é o 3-metilhexino, esse aqui é o 3-metilhexino, esse aqui é o 3-metilhexino. Por que o 3-metilhexino? Primeiro porque você tem que identificar que é uma cadeia ramificada. Então aqui tem essa ramificação, tá? Que tem mais carbonos. Esse aqui é o radical, esse é o radical na posição 3. Aqui a posição da dupla, da tripla, na verdade, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí fica 6 carbonos X, esse 1 é a posição da tripla e a terminação IN. Esse 3-metil é justamente esse aqui que sobrou da cadeia. Ele é um radical, tá? Então você tem que identificar a cadeia principal e o radical. E enumerar as duplas e as duplas, triplas e posições. 4-metil-pentino, que é esse aqui, tá? Por que 4-metil? Por causa da regra que a gente viu aí da nomenclatura de cadeias ramificadas. Você tem que a cadeia ramificada é a maior sequência, no caso essa daqui, a cadeia principal. Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o 3, aqui é o 4, esse aqui é o 5. Aqui é a ligação 1. Então vai ser pentino 1 ou pente 1-ino. Esse 4 é a posição do radical metil. Metil é um radical aí, tá? É um carbono, é um hidrocarboneto que perdeu um hidrogênio, aí virou um radical, tá? A última questão aí é sobre o 3-metil-4-ino, que é esse aqui de baixo. Esse 3 aqui é por causa da enumeração, né? Da numeração que você tem que observar aonde a tripla ligação está mais próxima. A tripla ligação está mais próxima, então você tem que observar essa prioridade aqui. Contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Esse radical aqui, ó, mais próximo de cá. Então você começa a cortar dessa ponta, tá? Então aqui vai ser a ligação 1, 2, 3, 4. Ah, mas se você observar, ele está exatamente no meio, né? Mas aí teria a opção de começar daqui. Mas aqui você teria, como está no meio, então você começa por onde esse está mais próximo. Por isso que fica 3-metiloctino. Aqui também é para classificar dianome, tá? Vamos ver aqui a resposta. Esse aqui é o 3-metilbuteno, buteno 1. Esse de baixo é o 2-etil-pentino 1. E esse último é o 4-etil. 4-etil, cadê a caneta? Tá aqui. 4-etil, 5,5 de metil, hexino. Por que esse aqui é o 3-metilbuteno? Primeiro, você identifica a cadeia principal, que é esse. Esse aqui é a cadeia principal. Esse é o radical metil e ele está no carbono 3. É por isso que é 3-metilbuteno 1. Aqui, ó. Esse aqui é o etilpentino. Tem que identificar quem é a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o radical, tem que ter a insaturação, né? Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui tem 5. Poderia ser isso aqui. 1, 2, 3. Ah, não. Esse aqui é um. Aqui é um, aqui é outro. Quase confundi aqui. Aí aqui essa cadeia, a principal é essa daqui, ó. A cadeia principal é essa aqui. Tem 5 carbonos. Esses dois aqui são radicais. É o radical etil. Tá? Aqui é a ligação 1. Por isso que tem o número 1 aqui. E esse carbono aqui é o 2. Por isso tem esse 2 aqui. Etil, por causa que esse aqui é o etano que perdeu o hidrogênio. E por último esse, né? Você tem que verificar quem é a sequência que tem mais carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui tem 6. Só que tem aquele detalhe da questão a ramificação maior, né? Tem que ter mais radicais, tá? A gente tem que gerar mais radicais. Então, aqui você vai seguir essa daqui, ó. Tá? Ficaria um carbono 1, ligação 1, carbono 2, ligação 2, 3, 4. 4 etil, que é esse aqui. Aqui é o metil e esse é o metil, 5,5. Esse 5,5 é porque tem dois carbonos no mesmo carbono aqui. Bem, aí a gente chega nas questões de múltipla escolha, né? Isso até são mais fáceis do que essa aí que tem representação, que é um pouquinho mais trabalhosa. Para essas questões aqui, a gente bem fácil fazer. Ele quer saber o nona 3,5 de eno. Nona são 9, né? Então você bota 9 carbonos, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na ligação 3 e na ligação 5 tem duplas. Então aqui é a ligação 3, vamos dizer, poderia ser de lá para cá também, 4 e 5. Pronto. E agora você completa com hidrogênio, né? H3, H2, H2, aqui um H, um H, um H, um H, H2 e H3. Pronto, esse é o nonandieno. Qual é a fórmula dele? Se é nonandieno, né, tem 9 carbonos. E quantos hidrogênios? É o dobro menos 2, ou seja, é 16. Eita, tem a letra D, que é a resposta correta, tá? E a última questão, que é para saber quem é o nome desse composto aqui, segundo a IUPAC. Tá? Você tem que observar que aqui é um alcano, né, menos mal, de cadeia ramificada, e você vai identificar quem é que tem a maior sequência. Pelo que eu estou vendo aqui, a maior sequência é essa daqui, ó, que vem daqui e vai até aqui. Vamos ver a resposta correta. 6-etil, 3-metil, 5-propil, nonano, é o que tem 9. Então, acredito que seja aquela que a gente viu antes, né? Então, o nonano, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é isso mesmo. É daqui até aqui. Tem que observar que tem que gerar mais radicais. Tá? Aqui, no caso, gerou esse radical aqui, que é o etil. Etil. Esse aqui é o metil e esse aqui é o propil. Tá? Esse aqui é o propil, metil, etil.
Esse metil está no carbono 3, esse etil está no carbono 4, 5, 6 e esse aqui está no carbono 5. Por isso que fica essa. Outra coisa interessante é que pela ordem alfabética, né? Você começa aqui com E, M e depois o P, independente desse número aqui. Tá? Então a gente chega ao final dessa aula aí de exercícios com questões já até bem complicadas. Até a próxima. Valeu!